A paz do Senhor, irmãos. Amém. Bom, essa semana eu estava lendo o livro de Neemias. Pensa num cara estressado. Na verdade, assim, né? Parece, quando a gente olha a história dele. E ele foi, só explicando um pouquinho de quem foi Neemias. Na época do exílio de Israel, Deus levou eles para a Terra Prometida, tudo certinho. Começaram a fazer um monte de coisa que não devia. Começaram a se desviar do caminho de Deus. Ele falou, é assim? Então tá bom. A Síria foi lá, arrancou eles de lá. Eles foram exilados para outro lugar. Eu acho que durante o reinado de Nabucodonosor, se eu não me engano. Posso estar bastante enganado, inclusive faz tempo que eu não li o inicinho. Mas eles foram exilados e passaram muito tempo sem isso. E durante o processo de exílio, Jerusalém foi completamente destruído. E acontece que durante um período o Senhor tratou com o coração do rei Dário, eu acho. Alguma coisa assim. Se não foi esse rei, foi o rei antes dele. Que ele falou assim... O Senhor literalmente usou o rei para escrever um tratado dizendo que os israelitas seriam novamente reunidos em Jerusalém para poder reconstruir a cidade deles. E aí vem o livro de Esdras, onde ele era um sacerdote, foi levado para lá, foi permitido, né, que ele fosse. E o livro de Neemias trabalha também dentro da mesma época, eles foram juntos. E Neemias tinha um coração que se afligiu muito quando ele soube dessa situação de Jerusalém. E aí por isso o rei inclusive permitiu que ele fosse, e que ele fosse o líder ali. Ele se tornou o governador da Jerusalém que estava sendo construída. E o interessante sobre isso é porque ele não tratava como se fosse qualquer coisa. Eu estava lendo esse livro e assim, ele era um copeiro. Ele provava as comidas do rei antes do rei. Porque se fosse para morrer, que morresse ele, não o rei. E ele foi construir uma cidade. Quem aqui sabe construir uma cidade? Ninguém sabe construir. E Deus reuniu copeiros, reuniu artistas, reuniu gente que trabalhava com ouro, gente que trabalhava com venda. Deus reuniu muita gente que não fazia ideia de construir uma cidade, para construir uma cidade, reconstruir no caso, né? Mas o interessante não está nisso, mas é porque durante o livro de Neemias, e depois eu sugiro aos irmãos que leiam, vem mostrar o quanto de dedicação existe dentro do coração dele, quanto ao trabalho que ele está fazendo. Não é como se fosse uma coisa qualquer, mas ele trabalha e é assim, claro, surgem inimigos no meio do caminho, ele se mantém em oração sempre durante o processo, e quando acaba tudo, ele descobre que o pessoal começou a pecar novamente, e ele entra numa oração muito sincera ao Senhor. Eu queria até achar onde é que foi que é a oração, porque eu li na outra Bíblia, deixei tudo anotado. Mas no capítulo 8 é quando eles terminam de construir Jerusalém, e eles fazem o quê? Reúnem todo o povo, e eles começam a ler a lei de Deus, que não havia sido lida há muito tempo, e o povo começa a se alegrar por isso, quer dizer, se entristecer, né? E na verdade eles começam a falar a seguinte coisa, deixa eu ver em qual versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 11, eles começam a ler a lei de Deus e o povo percebe o quão errado eles estavam. E no versículo 11 do capítulo 8 vem dizer: os levitas tranquilizaram todo o povo dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Houve muita alegria, muito júbilo. E aí no capítulo 9 eles vêm fazer a questão da confissão de pecados. No capítulo 10 eles fazem um novo acordo com o Senhor de como eles seguiriam as regras. E aí no capítulo, deixa eu ver se eu não me engano, é o capítulo 13. Eles começam a fazer as coisas erradas. Neemias começa a descobrir que eles estavam fazendo coisas erradas. Como por exemplo um sacerdote que trouxe um parente dele para morar dentro da casa de Deus. Neemias se enfurece. Começa a jogar as coisas do cara pela janela. É muito engraçada essa cena. Eu achei isso legal. Mas o que é importante nessa história? Por que eu estou trazendo ela? Porque é sobre isso que se trata a santidade. É sobre você estar separado, é sobre você ter um único foco, se manter firme num único objetivo.
A ideia da santidade é a separação para o Senhor. E quando você vai ler o livro de Neemias, ele é consistente. Se Neemias vê um erro, isso aflige o coração dele, porque isso é algo contra Deus. E ele coloca todas as suas forças para poder tornar as coisas conforme a vontade do Senhor. A lógica da santidade de Neemias é não só para a vida dele, mas para a vida daqueles que estão em volta dele. Oi? 13:25? Deixa eu dar uma olhada, porque pode ser também, porque o que acontece? Não só esse cara trouxe um parente para morar na casa de Deus, mas também parte do povo tinha se casado com mulheres estrangeiras. E aí no 13:25, que foi o que meu pai acabou de falar, é quando ele começa a rogar maldições sobre esses homens, falando, cara, não é desse jeito, vocês não deveriam fazer dessa maneira. E aí ele explica para eles o que deveria ser feito. Ele inclusive batia em alguns deles e arranquei seus cabelos. Neemias era um cara que ele tinha um foco. Ele sabia o que ele precisava fazer, e ele sabia qual era a vontade de Deus. Eu fiquei olhando e eu falei, Senhor, eu queria ser alguém tão coerente quanto Neemias, porque em momento nenhum eu vejo desvio na maneira como ele agiu. Em momento nenhum eu vejo Neemias falando assim, esse daqui dá para relevar, esse daqui está tudo bem. A santidade que Neemias buscava para a vida dele impedia que ele aceitasse qualquer coisa que não fosse segundo a vontade do Senhor. E aí eu li isso e eu achei tão incrível, porque Neemias ia além do cordial com as pessoas, para manter a santidade no lugar, para manter a vontade de Deus sendo feita no meio do povo. Você vê que depois vocês vão ver que no meio do capítulo ele fala que ele foi, inclusive por isso que rola essa bagunça toda, porque ele teve que sair de Jerusalém e voltar para onde ele estava com o rei, e o rei depois permitiu que ele voltasse, e quando ele voltou ele achou esse alvoroço. Então enquanto Neemias estava lá, havia santidade, ele se esforçava para manter a própria santidade e a do povo. Essa música vem falar sobre justamente isso, e a parte mais legal é o refrão dela, em que ela vem falar, eu quero vestir as roupas da santidade. Tem algum dia da semana que você já saiu pelado? Não. Foi um exemplo esdrúxulo, foi algo, nossa, mas sair pelado? Se a gente acha tão ridículo assim sair pelado, por que a gente não acha ridículo sair sem a santidade? Temos que tratar a santidade como roupas. A gente escolhe sempre o melhor. A gente não se veste de trapos, a gente não se veste de roupa suja, de roupa toda rasgada. A gente coloca o melhor que nós temos todos os dias, para que as pessoas vejam, para que eu saiba como eu estou vestido. Essa é a lógica da santidade. Esse é o trabalho da santidade nas nossas vidas. E eu oro por mais, para que a nossa santidade seja como Neemias se esforçou para ter, porque não era só dele, era dos outros. E aí eu vou emendar uma palavra com a outra. Os irmãos vão falar, caramba, ele fala pra caramba, e vocês têm toda a razão, eu falo pra caramba. Então assim, é o tempo de vocês de dormir, aproveitem, daqui a pouco a gente canta, né? Por que eu estou emendando? Porque a música também vai ser emendada. A gente pretende fazer uma junção, uma música com a outra, os slides já estão tudo certinho, tá? A gente correu para ajustar. E mesmo que a nossa santidade falhe, o amor de Deus não falha. Mesmo que eu falhe, mesmo que eu peque, o Senhor não para de me amar. O amor dele não falha, e inclusive ele age todos os dias a meu favor, para que o Espírito Santo dele possa me converter a ele. Todos os dias ele age me dando chances, me dando oportunidades para ser transformado por esse amor tão intenso e poderoso que só um pai é capaz de dar. Um amor tão especial que um criador consegue oferecer à sua criatura. E essa é uma coisa linda, porque no meio dessa questão de Neemias, é quando eles inclusive descobrem, eu li Neemias e Esdras, né? Neemias trata justamente dessa parte, e Esdras vem dizer quando ele encontra pecado no meio do povo, e ele faz uma oração imensa, falando sobre como o amor do Senhor tem sido constante, e mesmo assim eles pecam, e o amor de Deus é constante, e mesmo assim eles pecam, e o amor de Deus não para de ser constante. Depois vocês leem a oração de Esdras,
Dá para buscar no Google onde é que fica essa oração. Porque eu não anotei nessa Bíblia. Mas 9, Esdras 9. Depois deem uma lida. É onde ele explica sobre o amor de Deus e sobre o pecado do povo. E novamente sobre o amor de Deus e o pecado do povo e o amor de Deus. O amor de Deus não falha, independente do que eu faço. Mesmo que eu não mereça. E eu não mereço. Porque como eu estava falando no discipulado com o João, a primeira regra principal é que todo mundo é pecador. Nenhum de nós merece a graça. E a segunda regra é de que a graça de Deus ignora o meu pecado. Então, que nós possamos cantar sobre a nossa necessidade, nossa vontade sincera de buscar a santidade. Não ignora? Tudo bem. Ela perdoa, melhor dizendo. Ela não ignora o nosso pecado, ela perdoa. Que nós possamos cantar sobre a santidade e sobre o amor de Deus. Amém? O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Isso aí! Tu és o mesmo para sempre,
Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Mesmo que eu mereça que o amor dele fale, nunca falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Vamos lá, com animação. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Lararara, lararara. Teu amor não falha. Lararara, lararara. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. De novo. Oh, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O quê? Teu amor não falha. Aleluia. E que no nosso coração haja o desejo sincero pela presença do Senhor. Como foi dito hoje no nosso início, uma das partes mais importantes sobre ser pai é estar presente. E sabe que a ausência normalmente não é de Deus, é nossa. Muitas vezes nós somos os ausentes da relação, como filhos. Então, que cada um de nós possa verdadeiramente desejar, querer ao Senhor. Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Quero ouvir vocês, vamos lá! Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. E, bom, normalmente os irmãos já sabem, por costume, nós sempre fazemos algum tipo de homenagem para o Dia dos Pais, o Dia das Mães. Acho que o Dia das Crianças a gente também faz. Mas normalmente, como é o dia todo, tem criança envolvida, a gente já toca tudo da criança, então já sabe. Mas dessa vez a gente decidiu fazer uma coisa um pouco diferente. Vai ser uma homenagem, vai ser para os pais, mas vai ser principalmente para o pai. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando sobre essa música? Ela é uma música, provavelmente alguns dos irmãos já ouviram, ela é uma música de certa maneira antiga, então ela já corre no meio gospel há bastante tempo. Ela é uma conversa entre um filho e um pai, e especificamente o pai no caso é Deus, né? Isso torna claro pela questão da letra, mas a maneira como o pai fala é como se eu estivesse dando o passo a passo. Como é que eu devo ser um pai? Pode passar a letra para mim, Felipe, por favor? Essa parte é do filho, então ela fala: Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. E aí ele segue dizendo: a tua presença é o meu sustento, a tua palavra é meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. E aí entra a voz do pai, de como é que o pai costuma responder. Imagina que você é um pai, e para uma parte da igreja isso é muito fácil, porque é um pai, né? Fácil. Se você respondesse assim para o seu filho: vem, filho amado, vem nos meus braços descansar, e bem seguro eu te conduzirei. E aí no caso, para Deus, né, ao meu altar. E aí o seguinte, ele vem falar: ali eu falarei contigo, com o meu amor eu te envolverei, eu quero olhar em teus olhos, e as tuas feridas eu sararei. E mais para frente os irmãos sabem que ele vai dizer: vem, filho amado, como estás. Um ponto sempre importante que é legal dizer é de que assim, eu posso vir como eu estou, eu não fico como eu estou. Mas isso só vem demonstrar que o Senhor não espera que você esteja pronto para ir para Ele. Ele espera que você esteja apenas disposto para ouvir a voz dEle e falar: tá bom, eu vou. Essa é a ideia de um pai. O pai que está presente nas nossas casas no dia a dia, na correria dos nossos dias, é aquele que nos abraça, é aquele que nos conduz com amor, é aquele que pacientemente espera até que a gente venha como a gente está, até um abraço dele, que
conduz a gente seguro por caminhos que a gente nunca traçou, e gente, tem muito disso na vida. Cada um aqui já foi criança, já foi adolescente, já virou adulto, a maior parte, né? E sabe que já passou por muita coisa pela primeira vez, e é desesperador, mas normalmente tem um pai lá para isso. Inclusive eu me lembro do meu pai, que não é como se fosse difícil, ele está na minha frente, primeiro banco aqui, eu estou olhando para a cara dele, mas o que eu quero dizer com isso? Teve uma época que, que eles não iam mais levar a gente de carona para a escola. Gente, que desespero. Ele pegou um fim de semana, pegou um sábado e falou assim: eu vou com vocês de ônibus até lá, e vocês vão aprender como é que vocês fazem para ir de ônibus. A gente aprendeu tão bem que no primeiro dia a gente levou 1 hora para pegar o primeiro ônibus, porque ele não tinha o mesmo nome que o nosso pai pegou quando a gente veio com ele. Então assim, ele estava ali. Foi a primeira vez e foi desesperador, não porque, na verdade no dia não foi, porque ele estava junto. Depois foi, mas eu já tinha o caminho que ele me ajudou a traçar. E é essa a ideia de um pai. Um pai que vai lá e ele fala assim: ó, tá vendo essas marcas de pé, de piso? É só você pisar em cima disso que está seguro. Eu já passei por aí. É aquele que vai à frente, que cuida, que guarda. E a ideia dessa música em especial é para que vocês também façam uma homenagem. Normalmente a gente canta uma música aqui que os irmãos nunca ouviram, que é um pouco difícil, e aí vocês acabam prestando bastante atenção na letra, o que é ultra importante. Mas esse ano a gente sentiu um pouco de falta de falar: cara, e se a igreja também fizesse essa homenagem para aquele que é o Pai, né? Então que cada um possa se colocar nessa letra e possa colocar Deus nessa letra. Amém? Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vamos do início. Pai, estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim:
amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Hoje Ele nos chama. Vem, filho amado, vem como estás. Mais outra vez. Vem, filho amado, vem como estás. Santo, poderoso, maravilhoso Deus, obrigado por ser um Pai que vai além dos limites por cada um de nós, um Pai que ignora barreiras, ignora corações duros, ignora ouvidos surdos, um Pai que demonstra seu amor nos detalhes do dia, e que todos os dias mantém o seu amor firme e constante conosco, pequenos pecadores, Senhor, que buscam um pouquinho de santidade, um pouquinho de esforço, que verdadeiramente desejam, Senhor, se prostrar diante de Ti, ó Pai, sem culpa, buscando verdadeiramente agradar ao Pai. Que os nossos corações, ó Deus, venham se render na Tua presença nessa manhã, e que o Senhor receba com alegria a homenagem que a Tua igreja faz ao Senhor. Que cada coração aqui também possa, Deus, se lembrar do próprio Pai, o homem que o Senhor colocou, ó Deus, nas nossas vidas para guiar, abençoar, conduzir. Talvez nem todos tenham feito da melhor forma, mas eu acredito que aqueles que realmente se importam, Senhor, se esforçaram para fazer o melhor que podiam, e pela Tua misericórdia, Senhor, eles têm sido sim bons pais. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pela Tua presença, porque para aqueles que não sentem que têm um Pai, para aqueles que não encontram seu Pai ou não o conhecem, eles têm um Pai em Ti, um Criador verdadeiro, como a Tua palavra fala, aos que creem no poder de serem feitos filhos de Deus. Santo e poderoso é o Teu amor, Senhor, e obrigado pela Tua presença nessa manhã. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Amém. Agora os irmãos podem se sentar para o momento de ofertas. Eu acho que está certo agora, né? Está para dar para escutar? Tá bom. Nós estamos falando sobre os pais e também sobre o nosso Pai Celestial. E quando eu soube que eu traria a palavra de Deus sobre os dízimos e as ofertas, eu orei muito, li muito, mas todas as vezes que eu achava um texto, Deus mudava esse texto. Então eu vou fazer a vontade dele. Eu vou ler aquilo que ele propôs no meu coração. Lucas 11, até o 4, que é a oração do Pai Nosso. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação.
Aí você vai me perguntar, Giane, o que tem a ver a oração do Pai Nosso com os dízimos e as ofertas? Jesus começa dizendo assim: Pai, deixa eu trocar de óculos. Quando Jesus começa dizendo: Pai, santificado seja o teu nome, se você colocar uma palavra na frente, significa ó Pai. É um vocativo, é um chamamento. Jesus está chamando para que o nome do Pai dele é santificado. O pastor começou dizendo sobre a presença, a música disse sobre a santidade, sobre o alimento, e agora eu vou dizer sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus, Ele é santo desde sempre. Só que a luz dele não se conduz com as trevas. Ou seja, o santo não conduz com o profano, com os pecados. Então Jesus está dizendo: olha, chama Deus para a sua vida, chama o reino Deus para a sua vida, venha o reino dele para dentro de você, porque assim você vai ser transformado. E o pão nosso de cada dia, que Ele dá, é um cuidado que Deus está dando a cada dia para a gente. Se nós percebermos, o pão nosso não é só o pão, o alimento, é o alimento de Jesus, é a palavra dEle, é a voz dEle. Porque se você quer escutar a voz de Deus, você tem que ler a palavra dEle. A palavra de Deus é a voz do próprio Deus dizendo para você aquilo que vai conduzir a uma vida de santidade, a uma vida que Ele quer que você tenha. Não é a nossa vontade, é a vontade dEle, somente a vontade dEle. E quando Ele fala, não nos deixe cair, nós temos que pedir: Senhor, não me deixe cair nessa tentação. A tentação aparece todos os dias, mas não me deixes cair. Perdoa os nossos pecados. Nós temos que confessar a Ele que todo dia nós pecamos. Nós devemos perdoar. E uma das coisas mais difíceis hoje é o perdão. Por qualquer coisa nós não perdoamos. Às vezes nós dizemos algo para alguém e nós nem percebemos que a nossa fala magoou o outro, porque nós não pensamos nisso. No momento da raiva, no momento de qualquer coisa, nós falamos coisas que acabam e destroem com o outro. E nós devemos pensar. Jesus fala: cuidado com o que você fala. Cuidado, muito cuidado. E eu vou falar do pão nosso. Nos dai hoje. O pão é a cada dia. Deus não vai abandonar você. É a cada dia Ele está cuidando de você, através das misericórdias, da bondade dEle. E nós às vezes não confiamos nisso. Se nós olharmos lá no tempo, no Antigo Testamento, nós vemos o povo reclamando sobre carne, sobre pão, e Deus mandou o maná, e Ele falou: em 6 dias vocês vão colher, no 7º vocês não vão colher mais. Mas tinha gente que colhia a mais, e o maná apodrecia. Por quê? Porque Deus estava dando um princípio lá para eles: vocês têm que confiar que eu vou cuidar de vocês. E Deus está cuidando de cada um de nós aqui. E os dízimos e as ofertas justamente é para cuidar da igreja, para cuidar de irmãos que às vezes, por falta de trabalho, não tem um alimento dentro da casa deles. E os dízimos e as ofertas é para isso. Então que hoje, nessa oração do Pai Nosso, nós podemos ver que Deus é santo, a presença dEle é santa, e que o alimento dEle, Ele nos dá todo dia. Só de você respirar já é o alimento dEle. E você só vai ouvir a voz do Senhor verdadeiramente quando você lê a palavra de Deus. Não de qualquer maneira, mas ler realmente, sentar, ler, meditar e glorificar esse Pai que nos dá o alimento todo dia
nos abençoa, Ele é santo, Ele nos ajuda, Ele tem misericórdia de nós, Ele perdoa os nossos pecados. Porque se Ele não perdoasse, Jesus não viesse, nós não estaríamos aqui louvando a Ele. Então que hoje nós celebremos o nosso Pai terreno, os pais, né, que estão aqui, e principalmente o nosso Pai celestial, que nos dá muito mais do que nós percebemos. Tá? Nós vamos orar e depois da oração os irmãos podem trazer os dízimos e as ofertas. Senhor, obrigado porque nós estamos aqui te louvando, bendizendo o teu santo e eterno nome. Nós sabemos que a tua presença está aqui, Senhor Deus. Que o teu nome seja santificado em nossas vidas e que o teu alimento diário seja a tua palavra na nossa vida, e que nós possamos fazer sempre a melhor escolha, que é escolher estar presente na tua presença, estar, Senhor, sendo conduzido a cada dia por ti, porque assim, Senhor, nós não envergonharemos o teu santo e eterno nome. Obrigado porque estamos aqui. E se nós estamos aqui é porque o Senhor nos deu o fôlego da vida. Santo é o seu nome, eterno é o seu nome, bendito é o seu nome. Nos ensina a adorar, nos ensina a glorificar o teu nome, nos ensina, Senhor, a orar, nos ensina, Senhor, a caminhar diante da tua palavra. Que nós não nos desviemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas a nossa direção seja o teu reino para todo sempre, em nome de Cristo Jesus, amém. Os irmãos podem trazer as suas ofertas. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é poderoso, que é tremendo, que se faz presente, que conhece o nosso coração, conhece as nossas limitações, como já foi dito, conhece as nossas imperfeições e inconstâncias, porque hoje às vezes estamos aqui tão contentes e gratos ao Senhor, e amanhã de repente a gente esquece de tudo isso. Não é verdade? Não sei se isso acontece na vida de vocês, mas na minha muitas vezes acontece. Um dia em que eu consigo celebrar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, reconhecer, no outro dia parece que eu estou murcha, parece que eu nem lembro quem Deus é. E aí a tristeza me abate, às vezes o mau humor, a angústia, é ou não é? Ah, eu pensei que era só comigo que acontecia, agora eu estou mais tranquila, que acontece com vocês também. Mas louvado seja Deus, porque a misericórdia dele se renova, o amor dele me envolve, e a alegria dele volta ao nosso coração. Glória seja dada a Deus por isso, né? E eu achei bem interessante, e não estranho, mas que hoje de manhã eu cheguei e fui cumprimentar uns irmãos, e aí eu dei bom dia e esqueci de dar Feliz Dia dos Pais, né? Para alguns. E aí eu até falei com o Zé Luiz e ele falou assim, é uma data comercial, Feliz Dia dos Pais é todo dia. Eu falei, Dia das Mães também, né? Mas ele tem razão, né? O comércio precisa ser movimentado todos os meses,
né? Se não tiver uma data, não movimenta as pessoas a ir comprar. Se bem que hoje em dia não tem essa, o pobre está comprando de qualquer jeito. É ou não é? Você vai nos lugares, tudo cheio, lotado, você fala, mas o povo diz que está sem dinheiro e está tudo tão cheio, não é? A Giane está falando que é em 12 vezes, é verdade. E vai prestação em cima de prestação, dívida em cima de dívida, e a gente não está vencendo, é ou não é? Né? Mas é uma data que também é comercial. Mas não é porque ela é comercial que nós não vamos celebrá-la, né? Porque é um momento de gratidão, acima de tudo é um momento de gratidão. Não apenas aos homens que são pais na nossa casa, na nossa igreja, no meu caso na escola, eu não fiz comemoração nenhuma, na verdade na rede lá não comemoramos nenhuma data. Foi algumas mudanças que tiveram. Mas daí eu saí, feliz dia dos pais para o seu pai, feliz dia dos pais para o seu pai, até porque a gente tem que cumprir o que é solicitado. Né? E aí aqui na igreja, antigamente nós tínhamos crianças e as crianças faziam aqueles mimos, vinham para frente, cantavam. As crianças agora já são adultas, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí a gente celebra de outras formas. Tenho certeza que vai ter um almoço na sua casa, independente de ser um almoço especial ou não, vai ter. E é um momento que você reúne a família e agradece a Deus pela família que Deus te deu. Amém. Louvado seja o Senhor por isso, né? E eu quero falar, e eu vou tentar ser bem breve, porque é um domingo especial, ainda temos a homenagem, mas eu vou tentar ser bem breve, não do pai. Porque o pai, a gente já sabe quem é o nosso pai. O quão fiel é ele, o quão bondoso é ele, o quão perfeito, o quão constante, o quão soberano, o quão provedor. Nós já temos essas noções e esse entendimento sobre quem é o pai. Mas eu quero falar sobre quem é o filho. Quem é o filho? Que tipo de filho você é? Será que você é filho? No momento que eu fazia as reflexões, porque eu falei, domingo, eu cheguei para o Pedro e falei assim, e aí, quem vai pregar, você ou eu? Vamos tirar no paroim. Para ele olhou para mim e falei, porque domingo é dia dos pais, o Maurício não vai pregar, então vai ter que ser eu ou você. Não estava a Giane, não estava a Soninha e não estava a Débora, que também poderia ser as opções, mas elas não estavam aqui, né? Daí eu falei, e aí? Aí ele olhou, não falou nada, eu falei, tá bom, eu vou. Né? Porque querendo ou não, ele era do louvor. Então eu trouxe para mim essa responsabilidade, justamente por ser um dia dos pais, eu querer também oportunizar esse momento. E aí eu comecei a orar e buscar o Senhor sobre qual a reflexão que nós poderíamos fazer nesse momento. E entre algumas coisas que eu li, e o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração, essa questão sobre como somos filhos do Senhor. Na verdade, o título dessa pregação seria, como eu tenho caminhado com Deus Pai? Eu estou caminhando como filho ou como servo? No final dessa reflexão, eu gostaria que você tivesse a noção, quem você é? Você está sendo filho de Deus ou servo de Deus? Talvez na nossa na nossa ignorância por falta de entendimento ou conhecimento, nós achemos que a posição de servo seja a melhor. E eu quero que lá no final você tenha essa percepção se é melhor ser filho ou ser servo. Qual a diferença de um ou outro? Você tem essa percepção para a sua vida? Se você está sendo filho de Deus ou se você está sendo servo de Deus? Né? Ah, não, eu sou serva de Deus, serva do Deus Altíssimo. Mas peraí, o que é ser servo? O que é ser filho? Eu não vou conseguir dar todos os detalhes, porque nós nos estenderíamos muito, mas eu vou pincelar algumas coisas, tá? Primeira reflexão que eu gostaria de colocar é a seguinte. Um teólogo chamado J.L. Packer. É esse mesmo. Como é que é? J.I. Packer. Eu não fui perguntar para o teólogo, aí fico falando, né, como não é. Ele disse assim, ele tem uma obra muito conhecida chamada Conhecer a Deus. Eu vou até comprar esse livro para mim, que eu fiquei bem interessada. Ele fala assim, que as pessoas confundem conhecer a Deus e conhecer sobre Deus, né? Como assim conhecer a Deus e conhecer sobre Deus? Você pode ter um vasto conhecimento teológico sobre Deus,
Você conhece as leis, você conhece a história, você conhece os dogmas, sem nunca ter experimentado a comunhão de um filho com o pai. O conhecimento intelectual, muitas vezes, ele inflama, ele incha a gente. A filiação espiritual, ela gera em nós humildade e dependência. Quando você conhece muito, eu conheço muito, eu sei. Não, mas está falando isso. Mas quando você é filho, você se torna humilde e dependente. Olha a diferença. Então, talvez a gente passe uma vida conhecendo sobre Deus, mas não conhecendo a Deus. Principalmente como Deus Pai. E é claro que eu cheguei à conclusão que é infinitamente melhor você ser filho de Deus. Pois quando você é filho por amor, né? Enquanto você é servo por obrigação. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. O filho faz porque ele ama e porque ele sabe que ele é amado. E a maioria de nós temos dificuldade de compreender o amor de Deus Pai. Uma vida que você tem na casa do Senhor, na presença de Deus, mas você ainda não consegue se sentir amado como filho. Plenamente amado como filho. Como aquele pai que corrige, que ama, que é presente, que perdoa. Aquele pai que você sempre idealizou. Deus é e muito mais. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender este amor de Deus na nossa vida. E nem viver. E se eu não vivo, eu não consigo conviver com as pessoas ao meu redor com esse amor. Porque o amor de Deus não é o amor de Deus que é falho por mim, é o meu amor, a minha compreensão de amor para com Ele, que é muito falha e muito limitada. E aí, conforme essa falha existe em mim, o meu amor para com o outro também vai ser falho. A minha relação com o outro vai ser falha. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou avançar. Eu trouxe uma reflexão bem breve de um texto muito conhecido nosso, está em Lucas capítulo 15, os irmãos já conhecem, nós temos lá a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e quem é a próxima parábola? Do filho pródigo. Então eu vim rapidamente falar desse filho. Eu não vou dar atenção a cada um dos detalhes, mas eu vou trazer algumas coisas, tá? Então eu vou começar a ler a partir do versículo 8. Não, do 11. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. De uma forma bem rápida, tá? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam o melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar.
Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é uma história bem conhecida, a parte histórica dela já foi pregada aqui algumas vezes, e eu vou me ater só à condição dos dois filhos. De cara você já consegue perceber quem é o filho que é filho e quem é o filho que é servo. Quem é o servo? O filho mais velho. E quem é o filho? Mesmo inconsequente, mesmo imaturo, mesmo se afastando do pai, ele tinha um relacionamento diferente com o pai, porque ele teve coragem de pedir uma parte da herança, mesmo o pai não tendo morrido ainda. E aí eu estava até lendo que ele recebeu a parte da herança, mas ele não podia vender. É como se ele recebesse uma parte da casa e não pudesse vender enquanto o pai dele não tivesse morrido. Mas você vê que o pai era tão amoroso, e eu não vou nem colocá-lo na condição de Deus, ele sabia que a experiência que o filho ia viver lá fora ia transformar ele. Ele, como pai, poderia ter dito: você não vai, eu não vou te dar, você vai ficar aqui. Sou eu, mãe, Cláudia. Cláudia dizia: você não vai. Claro que não vai, você não está doido. Eu quebro você e você não vai, não é verdade? Mas ele foi um pai que sabia que o filho necessitava de uma experiência, e seria uma experiência transformadora, né? E ele deixou esse filho ir, quebrar a cara. Ele foi um bom pai? Foi um pai excelente, porque ele deixou o filho aprender com a própria experiência. Porque nem sempre o falar, você chegar no seu filho e falar, vai resolver o seu problema. Porque vai entrar aqui e sair aqui. Então você tem que deixar ele ir, quebrar a cara, fazer as próprias escolhas, para que depois ele volte. E quando ele voltar, ele vai voltar com o mesmo coração? Vai voltar com o coração arrependido. Você sabe que quando eu olhava essa oração desse rapaz aqui, que ele dizia assim: eu vou lá e vou falar isso para o meu pai. Às vezes eu faço isso. Eu falo assim: eu vou separar um momento de oração, e na minha oração eu já vou falar assim, assim, assim para Deus. Eu tenho esses pensamentos. Aí quando eu vou orar, eu nem oro tudo aquilo. Eu falei: ainda bem, porque era uma oração pronta, né? Graças a Deus que não foi ela. Mas ele não fez errado, porque na verdade ele estava se planejando de como restaurar aquela relação que ele tinha quebrado. Ele precisava organizar os pensamentos dele para saber como fazer. E aí ele falou: olha, eu vou chegar diante do meu pai e eu vou reconhecer o que eu fiz. Como é que eu reconheço? Bom, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não mereço mais ser seu filho. Ele já tinha essa consciência. Olha que coisa boa, quando a pessoa tem a consciência já é bem mais fácil, né? E ele tinha. Mas eu não vou entrar, eu falei que eu não ia entrar e já entrei. Então, a gente já entendeu que o servo é o mais velho. E ele revela que a obediência dele era baseada no quê? Por que ele obedecia ao pai? Ele tinha interesse, ele tinha medo de uma punição, concorda? Ele tinha medo de ser punido. Quantos irmãos e irmãs não fazem coisas erradas porque tem medo de ser punido? Aí você fala: irmão? Não, é servo, né? Não deixa de fazer por amor. Fala assim: ó, eu não vou fazer isso, não é porque é pecado. Eu não vou fazer isso porque eu vou estar entristecendo o meu pai. Eu não vou fazer isso por amor ao meu Deus. Eu não vou fazer isso porque o meu exemplo é para com o meu Deus. A gente pensa mais no que as outras pessoas vão pensar de nós,
O que a pessoa vai pensar de mim se eu botar um short curto, se eu botar uma roupa assim? Mas espera aí, eu deixo de fazer porque eu estou falando de mim. Porque eu sei que eu tenho um nome a zelar. E que o meu pai jamais aceitaria que eu fizesse dessa forma. E eu não estou falando nem do meu pai terreno, porque às vezes eu ponho uns vestidos e ele fala, nossa, você está bonita. Né? Meu pai nunca foi de elogiar muito, mas esse vestido ficou bem em você. Eu falei, o senhor gosta de vestido, eu gosto de calça. Eu já vou contrariando. Mas eu preciso entender que eu preciso agradar o meu pai. E eu não faço por obrigação. Eu não tenho que vir à igreja de domingo, porque se eu não vier eu vou ser castigada. Não, eu tenho que dar o dízimo, porque se eu não der o dízimo, Deus vai pesar a mão sobre mim. Isso é um pensamento de servo. Eu dou o dízimo porque Ele já me abençoou, e eu sei disso, e que Ele vai prover tudo o que eu necessito. E eu confio, e eu acredito nesse amor, e por isso eu faço. E não é o inverso. Já o filho pródigo, o que ele faz? Ele retorna, e ele experimenta a confiança da graça de Deus. Ele sabe que ele voltando, ele vai ter o amor do Pai. Porque ele já tinha vivenciado a experiência do amor de Deus. Ele não é rejeitado pelo erro, pelas escolhas que ele fez. Pelo contrário, o Pai faz o quê? Ele abraça. Ele reconstrói a identidade dele. É claro, irmãos, que quando a gente olha essa história narrada de uma maneira muito breve, a gente não percebe os estragos que foram feitos internos na vida desse rapaz. E é certo que o pai, com o amor dele, vai restaurar, vai curar, vai transformar, vai mudar o pensamento e a atitude dele. Mas ele tinha uma disposição de coração para que isso acontecesse. Ele tinha uma disposição no olhar, na forma como ele enxergava a relação dele com o Pai, diferente de nós. Porque se a gente só olha a Deus como um Pai que castiga, que briga, que não perdoa, que acusa, tenho certeza que Deus nunca acusou ninguém aqui de nada. Como assim, irmã? Deus nunca virou para você e falou assim, você é um mentiroso, você é um enganador, você é uma pessoa desonesta. Deus já fez isso aqui com alguém? Não, porque Deus não é disso. Jesus, em todo o tempo que ele viveu aqui na terra, ele nunca fez isso. Às vezes outra ele dizia que as pessoas eram uma raça de víbora, mas ele sabia o que ele estava dizendo, né? E porque elas realmente, né, mostravam que eram as atitudes delas. Ele não estava dizendo nada secreto. Eram as atitudes dela. E ele voltou, esse filho volta, porque ele sabia quem era o pai. Então ele tinha, o servo, o que ele tinha no coração? Medo. Medo de ser punido, medo de ser castigado, medo de errar e sofrer as consequências. E o filho, o que tinha no coração? Confiança. Ele tinha confiança plena de que ele ia voltar, e ele não seria condenado, ele não seria jogado de lado, ele não seria acusado, mas ele seria perdoado, amado pelo Pai. Olha só, outra característica que a gente pode perceber entre o servo e o filho. O filho pródigo, mesmo sujo, rebelde, mesmo recebendo tudo que já era direito dele, ele volta para o pai, porque ele sabia quem o pai era para ele. Ele sabia que se ele voltasse, ele seria acolhido por esse pai. Já o servo, ele está no campo, o filho mais velho, ele volta, ele vai procurar o pai para saber o que está acontecendo? Ele pergunta para quem? Para um empregado. Ele não chega nem a entrar na casa. De longe ele quer saber, peraí, o que está acontecendo? Ele quer saber por terceiros, porque ele não tinha intimidade com o pai. Ele não se sentia livre para entrar e saber o que estava acontecendo. Ele tinha um distanciamento. O servo, ele não tem contato, ele não tem sentimento, ele não tem afeto, ele não tem laços que o segure ao seu senhor. Ele tem medo, obrigação e temor. Pensa aí no seu patrão. Se não é quase que esses sentimentos que você tem, você faz por uma obrigação,
né? Porque se você não fizer, você é descontado, porque se você não fizer, você pode sofrer algum tipo de punição, né? Consequência. Quando a gente falta, a gente fala, vai descontar o meu dia. A gente já pensa nisso, é ou não é? Agora, quando a gente falta na igreja, a gente pensa que Deus vai descontar alguma coisa. Não, a gente nem pensa. Não é verdade? A gente só falta. Mas o filho, ele tinha intimidade. Mesmo distante, mesmo tendo errado, ele voltou porque ele sabia que ele seria perdoado. Já o servo, quando ele vem lá no meio do caminho que ele vê a festa, ele não vai ao pai para conversar, ele pergunta para terceiros. Porque o relacionamento dele com o pai era um relacionamento distante. Relacionamento por obrigação. O servo, ele trabalha para receber o quê? Salário. A recompensa no final do mês. Eu sei que se eu trabalhar um mês direitinho, eu tenho direito ao meu salário. E o filho? A relação dele é uma relação de herança. E uma herança eterna. Uma herança que não tem fim. Então, o filho mais velho, ele fala assim, você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Ele via um pai como um patrão. Ele via a relação dele como uma relação de trabalho para garantir o seu pagamento. Ele nunca chegou para o pai e falou, pai, me dê, eu queria que o senhor me desse. Mas ele sempre esperou que o pai o retribuísse pelo que ele fazia. E o filho pródigo? O filho pródigo, o pai, ele corrige essa visão dele mercantilista de dinheiro. E ele diz, filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. A herança, ela era dele por direito na posição. Eu imagino que quando ele ficou sabendo que o filho mais novo pediu a herança, ele deve ter ficado com uma ira. E num pouquinho daquele sentimento assim, eu também devia pedir e ir embora. Mas o mais novo, por ter a questão do amor e saber que ele poderia voltar, por ele saber quem o pai era, ele teve a coragem de ir assumir os erros. Já o mais velho, ele tinha o quê? Medo. Medo de perder. Medo de perder aquilo que nem era real, porque a relação dele com o pai não era real, não era verdadeira, não era uma relação de amor, era uma relação de medo. E ele tinha consciência disso. Talvez a nossa relação com Deus também seja essa, uma relação de medo. Uma relação de fazer para poder ganhar. Eu venho à igreja orar porque eu sei que se eu vim orar, Deus vai me abençoar. O filho tem a certeza de que já é abençoado. O filho tem a consciência de que já é abençoado pelo pai, independente de qualquer coisa. O servo não, ele precisa vir. Não, eu vou na igreja para orar porque eu preciso que Deus haja nessa coisa. Eu preciso que Deus me abençoe nessa coisa. Esse é o pensamento de um servo. Mas o filho já sabe que todas as bênçãos estão sobre ele. Mas uma das coisas que eu gostaria de frisar, já pensando no final, são algumas características do filho. Todas as pessoas são filhas de Deus? Quais são os 2 ou 3? Quais os critérios que você poderia dizer, os principais, para ser filho de Deus? Vamos lá, João 1,12, abre aí sua Bíblia. João 1,12, bem conhecido, bem famoso. Já disse hoje, mas teve gente que não prestou atenção. Tenha certeza. João 1,12, o que eu preciso fazer para ser filho de Deus? Eu não vou ler. Já foi dito hoje. Eu preciso fazer 2 coisas. Primeiro, crer. E depois, receber. Eu preciso crer e receber. Fala assim, mas a todos quanto receberam a quem? A Jesus Cristo como Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. As pessoas creem. Lá fora tem muita gente que crê em Deus. E até tem medo dele. Mas elas receberam ele em seu coração? Então não são filhos. Foram criados por Deus. Só é filho aquela pessoa que crê e recebe. E aí, quando você crê e recebe, você se torna filho. Mas você se torna filho porque o Espírito do Pai vem habitar em você. Onde é que está isso? Romanos, capítulo 8, vamos lá. Romanos 8, para você não dormir.
Rápido, Romanos 8, 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. E você anota aí, você vai ler na sua casa durante a semana. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize, para novamente terem medo, mas receberam o espírito que o adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Esse Abba Pai, ele é um termo aramaico que equivale a papai, pai querido, que indica proximidade. E o próximo versículo fala assim: o próprio Espírito, que Espírito? O Espírito Santo, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se o Espírito Santo não falou para você que você é filho, então você não é filho, não sou nem eu que estou falando. É a própria palavra de Deus. Quem tem que falar no teu coração aí que você é filho é o Espírito Santo. Ele tem que vir e falar, ó, você é filho. Aí você é filho. Porque você creu, recebeu e ele está te selando com a presença do Pai. Agora, se isso não aconteceu, desculpa, você pode ser um servo, você pode ser um frequentador de igreja, mas você não é filho. Muito bem. E aí, para pensar ainda nessa condição de filho, aí pertinho mesmo, Romanos 8, 14. Para finalizar sobre essa questão de filho, Romanos 8, 14. O que diz Romanos 8, 14? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você está andando na sua própria vontade, na sua própria direção, nos seus próprios conselhos, você não é filho. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Eu adoro a Bíblia, porque ela fala cada coisa verdadeira. Tem gente que não gosta, mas é a palavra de Deus, não é minha. Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tudo bem que o filho pródigo, ele teve um momento que ele deu uma afastada, e aí ele foi guiado pela própria vontade. Mas quando ele caiu em si, ele voltou para a presença do Pai, para ser guiado pelo Espírito do Pai. Então você só é filho se você crer, se você receber, e se você for guiado pelo Espírito Santo de Deus. E isso não sou eu que estou falando. Se você vive a sua vida segundo a sua própria vontade, segundo as suas próprias decisões, você não é filho. Você pode ser qualquer coisa, servo, frequentador de igreja, pertence ao hall de membro de Monte Santo, mas filho você não é. Crente. Muito bem. Que tipo de filho você é para Deus? A primeira característica, qual seria a primeira característica de filho que nós destacaríamos em Jesus? Pronto. Jesus era obediente. Mesmo que a obediência dele levou ele até a morte. Morte de cruz. Mas quem aqui quer morrer? Quando a gente fica doente, a gente corre para tomar remédio porque a gente não quer morrer? É ou não é? A gente corre para fazer exame porque a gente quer saber o que tem para curar logo? A gente não quer morrer, mas eu não estou falando da morte física. Eu estou falando da morte espiritual. Essa é a pior. Porque você pode estar um vivo morto. Vivo longe da presença de Deus. Vivo separado de Deus. Muito bem, Mateus 7, 20 e 21. Rapidinho. Mateus 7, 20 e 21. O que fala? A filiação espiritual, o fato de você ser filho de Deus, gera uma mudança no seu caráter. O Filho de Deus tem uma mudança no caráter, e não é uma mudança de um dia, é uma mudança de uma vida. Nós estamos em processo de mudança todos os dias. O que fala aí? Mateus 7, 20 e 21. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, a gente cantou assim, Senhor, fala comigo. Ai, Deus falando com você. Só quem faz a vontade de Deus. Você pode dar o dízimo, você pode vir à igreja, você pode visitar, você pode até pregar, mas se você não faz a vontade de Deus,
em obediência, sem reclamação, que é uma coisa que eu tenho que aprender, né? Não adianta. Não adianta. Muito bem. Como filhos espirituais, a obediência a Deus deixa de ser um fardo. Quando eu me torno filho, Deus vai trabalhando em mim. Eu não vou obedecendo porque eu sou obrigado a obedecer, mas eu vou obedecendo por amor. Eu amo e por isso eu vou obedecer. Senhor, está me doendo fazer isso, mas eu vou fazer por tua causa. Eu não gostaria de fazer isso, eu não quero fazer isso, mas por amor ao Senhor, pelo teu exemplo, eu vou fazer. 1 Pedro 1,14, rapidinho. 1 Pedro 1,14. Eu fui esperta, eu já anotei todos os versículos. 1 Pedro 1,14. Lê aí, Pedro. Vai. Filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olha lá. Como filhos o quê? Obedientes. Não se deixem moldar ou não se deixem viver pelos desejos que você tinha no passado. Desejo de beber, desejo de falar palavrão, desejo de pornografia, desejo de mentir, desejo de enganar. Todos esses desejos que antigamente te dominavam, não são eles que devem conduzir sua vida, o seu modo de viver, porque você é filho de Deus e Deus não faz essas coisas. Então você examina aí na sua vida, o que você tem feito que Deus não faria, então você precisa abandonar. Ah, mas eu não sei o que é. Se examina, irmão. A Bíblia fala que a gente precisa se examinar todos os dias. Não é só na hora da ceia. O que você tem feito que Deus não faria? Então eu tenho que abandonar. Senhor, eu não consigo abandonar o palavrão. Mas a Bíblia fala que a boca só fala do que o coração está cheio. Senhor, eu não consigo abandonar a fofoca. Mas Senhor, liberta minha mente, cura meu coração. Eu não consigo abandonar o celular. Estou aqui, meus dedos, minha mente está formigando para ir ver lá o que está nas redes. Cura, Senhor, cura. Então, eu preciso viver como filho obediente, abandonar o que eu fazia de errado antes. João 14, 23. É para não dormir mesmo. João 14, 23. Mas eu já estou perto do final, tá? Olha, esse versículo é um versículo que eu amo muito, que eu preciso guardar no coração e na mente, botar na porta da minha geladeira bem grande assim, para todo dia eu lembrar, porque como eu falei aqui no início, tem coisa que eu esqueço, é ou não é? E aí eu vou, lá na porta da minha geladeira tem uma parte do Salmo 119, ensina-me a guardar os teus preceitos. Eu falei, eu ainda não decorei, eu não posso tirar. E aí eu passo na geladeira, dou uma olhadinha, passo na geladeira, não é todo dia não, tá? Estou confessando aqui, mas uma vez na semana eu tento passar na porta da geladeira. Eu li, né, menino? Vá. Vamos lá, João 14, 23. O que ele diz? Jesus afirma que quem ama o Pai faz o quê? A minha versão fala que ele guarda a sua palavra e o Pai fará a morada nele. Quem ama o Pai. O servo ama? O servo ama? Não. O servo guarda? Não. Não, o servo não guarda. Por medo talvez guarde? Talvez. Mas eu acredito que esse temor aí não faz isso não. Agora o filho que ama, ele não vai querer desagradar o pai. E aí ele não vai fazer o que é errado. Ele vai fazer o quê? Ele vai guardar aquilo que é importante para o pai. Pensa que às vezes você fala assim, peraí, se eu fizer isso, eu sei que meu pai não gosta muito, então eu não vou fazer. É ou não é? Na nossa vida real é assim. A gente não falava uma coisa que desagradava o seu pai. Meu pai, por exemplo, né? Não precisava nem estar na pregação, mas meu pai, por exemplo, ele não usa camiseta, ele nunca usou calça jeans. Meu pai só usa roupa social. E aí, não adianta eu querer. Tem uns 2 anos, eu dei uma camisa estampada assim para ele. Ele não usa. Aí eu falei outro dia, o senhor vai usar. Vai ter um almoço, o senhor vai usar. Vai ser só a gente aqui de casa, o senhor vai usar. Ele foi, mas eu percebi que ele não se sentia bem. Né? Então eu falei, pai, doa, queima, faz qualquer coisa. Por quê? Porque eu sei que não agradou a ele. Aí esse ano eu fui lá, comprei umas coisinhas. Eu falei, eu sei que o senhor gosta disso e vai ser bom. Aí ele,
Não, eu gostei. Eu falei, já usa agora, porque roupa nova a gente não guarda, a gente usa. Aí ele já ficou com a roupinha nova dele lá, bonitinha. Por quê? Porque eu quero agradar. Eu sei o gosto dele, eu quero agradar. E por que a gente não faz isso com Deus? O João fala, quem afirma que ama o Pai, guarda a sua palavra e fará o que ele manda. Aliás, o Pai fará morada nele. Esses versículos, irmãos, você deveria anotar e meditar nele a semana inteira, para isso fazer parte da sua vida, né? Porque é isso que gera uma mudança de mente. Se você sair daqui e esquece tudo o que você ouviu, não vai mudar nada na sua vida. Mas quando você leva e vai meditando, isso vai transformando a sua forma de agir, né? A sua prática. Muito bem. E a última coisa desse tópico do que o filho, né? De como o filho age para com o pai, que essa é a mais difícil, talvez. É difícil na nossa vida prática, mas também é difícil na nossa vida espiritual. Mas ele aceita a correção do pai. Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. Essa parte, nossa, como é difícil. Diz assim, ó. Aliás, eu vou fazer uma referência. Um dos maiores sinais Hebreus 12, 7 e 8. Não, mas eu estou fazendo uma reflexão minha. Um dos maiores sinais da filiação verdadeira, ou seja, de que caracteriza que você é filho de Deus, é quando você recebe a disciplina do Senhor. Quando você aceita, mesmo que doa, mesmo que você vá para casa pensar, mesmo que isso remoa em você, mesmo que isso gere em você uma certa ira, uma certa irritação, no primeiro momento bate em você e você devolve porque você não quer, que nem aquela bola que bate em você. E é a mesma coisa quando a palavra de Deus vem para nos corrigir. Toda vez que eu estou sentada, que eu recebo uma palavra de correção, eu falo assim, Deus, eu vou pegar ela, vou guardar e vou pensar, tá? Eu preciso que o Senhor me ajude a pensar nela, porque eu não posso rejeitar, mas eu preciso acolher, para que ela gere uma mudança no meu coração, na minha vida. O que diz aí, Hebreus 12, 7 e 8? Pode ler, sem microfone mesmo. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina não é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se você não aceita a correção de Deus, você é filho ilegítimo. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Então você precisa aceitar a correção de Deus. E Deus corrige, porque Ele ama. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu falo, se eu não gostasse de você, se eu não tivesse preocupado com você, eu ia deixar você continuar vivendo essa vida errada. Mas como eu quero o seu bem, eu amo você, eu quero ver você bem, eu não vou aceitar você fazendo essas coisas. Aí eles me olham assim, eu falei, é isso mesmo. Se lá na sua casa, seu pai e sua mãe faz, ok, aqui não é assim. Aí eles olham para mim, né? Essa semana eu tive uma experiência, uma outra professora entrou na sala e ela começou com umas danças, umas coisas. Aí os alunos olhavam para ela fazendo e olhavam para mim, tipo assim, se eu estava aprovando ou não. E eu tentei me manter serena, sem nenhum gesto. Aí a professora virou para mim e falou, o seu rosto transmite muito o que você pensa. Eu falei, ai, desculpa, é inevitável. Porque os alunos perceberam que eu não concordei com a prática, que não era condizente. Ok, foi a escolha que ela fez, e eu tenho que respeitar. Mas quem eu sou fala mais alto, e eles viram que eu não concordei. E aí eu falei, eu não falei nada. Aí eles falaram, nem precisa, né, professora? O seu rosto diz tudo. Então o meu viver, ele tem que transparecer no meu falar, no meu não falar, no meu vestir, no meu agir. Quem eu sou, a quem eu pertenço. Eu sou filha de Deus, e como filha de Deus eu levo o nome dEle. E levando o nome dEle eu não posso agir de qualquer forma. Eu posso entrar num bar e encher a cara? E eu fazendo isso, eu estou testemunhando que eu sou filha de Deus, vai dizer, olha lá, filha de Deus. Eu posso estar no meio da rodinha que desce até o chão? Não posso. Hã?
Tem isso também, né, Sônia? Mas isso não é nem o mais importante, né? Não é o mais importante, mas eu preciso saber quem eu levo, né, no coração. Então eu vou aceitar a correção de Deus. Finalizando. As características de um filho. Primeira coisa que um filho tem, ele tem intimidade com o pai. Se você é filho, se você é filha, você precisa ter intimidade com o pai. E a intimidade vem através do quê? Oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Isso gera intimidade com Deus. Mateus 6,6 diz o quê? Olha lá, a Bíblia ela deixa claro que o filho, ele deve se parecer com o pai. O relacionamento de um filho com o pai, ele molda, ele muda, ele transforma, ele mostra o caráter do pai no filho. A gente olha e às vezes fala assim que o Maurício e os meninos parecem irmãos, fisicamente, né? Tem gente aí fora que fala. Mas a minha família fala que eles se parecem muito com o Maurício, nas características. Não é que não se pareça comigo não, tá, gente? É que hoje é dia dos pais, eu vou falar dos pais, tá? Mas eles têm características na leitura, na serenidade, né, Lucas? Na serenidade, no amor, na paciência. Eles trazem essas características do pai. Por quê? Porque eles convivem, eles se relacionam, eles veem o exemplo do pai e eles fazem como o pai faz. É ou não é? Aí deixa eu contar uma coisa boa. Desde criança eu instituí lá em casa, eu estava até falando disso para eles hoje, o café especial. O café especial é um café de aniversário. Quando eles eram muito pequenos, eu não trabalhava, porque eu parei de trabalhar para cuidar deles. E eu não tinha dinheiro. Então eu decidi que todo aniversário eu ia fazer um café só com as coisinhas que aquele aniversariante gostava. Então, gostava de um Danone específico, eu dava um jeito de comprar, um doce, um pãozinho, um pão de queijo. Então, ele levantava, tinha aquela mesinha só para ele. O negócio ficou tão sério que hoje é a mesa colonial lá em casa. Dia dos Pais tem uma mesa colonial, Dia das Mães tem uma mesa colonial, aniversário tem uma mesa colonial. Por que colonial? Porque todo mundo participa. Não é mais só da pessoa. E quando eu não levanto para fazer, eles levantam. Seja para o Dia dos Pais, hoje os dois levantaram bem mais cedo, foram lá, compraram, fizeram tal, cortaram a fruta que o pai gosta, o suco que o pai gosta, e prepararam a mesa. Por quê? Porque o meio em que eles vivem mostrou que era um comportamento que eu tinha, eles aprenderam, e eu falei, levem para a família de vocês, porque é valorizar o momento da comunhão da mesa. E é importante, né? Falei que eu comi tanto que eu estou aqui, eu não aguento mais, não vou nem querer almoço. Não vou querer almoço agora. Mais tarde eu quero. Vamos lá. Então ele tem intimidade com o pai. O que diz aí Mateus 6,6? Orienta que a gente entre no nosso quarto, a gente feche a porta e a gente ore ao pai que está em secreto, que vê e recompensa. Você vai falar um monte de coisa, mas Deus vai ver o que está no seu coração. E Ele vai retribuir segundo o que está no seu coração. Então gera intimidade. Eu preciso ter intimidade se eu digo que eu sou filha de Deus. A outra coisa, Ele também gera em mim o caráter do pai. O que é princípio para o pai, vai ser para mim. Não vai ser mais ou menos. A Bíblia fala isso, mas eu faço mais ou menos. Não. O que é certo para Deus vai ser certo para mim. Assim como foi para Esdras e Neemias, também vai ser para mim. Efésios 5:1. O que diz Efésios 5:1? Essa é a nossa penúltima referência, tá? Já estou encerrando. Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Olha, que lindo! Se você é filho, você vai ser o quê? Imitador de Deus. Vai ser imitador do pastor? Não. Vai ser imitador da sua mãe? Não. Vai ser imitador de Deus. Como filhos que são o quê? Amados. E se você procurar na Bíblia, você vai encontrar muitas outras coisas. Mas eu quero deixar uma última referência que está em Lucas. Pedro, você está falando muito. Lucas 6:36. É a última referência.
Lucas 6,36, ainda como uma das características que nós precisamos ter se nós somos filhos de Deus. Lucas 6,36 diz assim: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Se você não sabe o que é ser misericordioso, vai procurar, vai estudar, porque é uma coisa que eu e você precisamos praticar. Concluindo, a Bíblia ela ensina que o relacionamento com Deus Pai deve ser baseado na intimidade, na confiança plena, na obediência, na imitação do seu caráter. Não se trata de uma relação de medo ou de formalidade, mas de vínculo verdadeiro, profundo, que foi criado em Jesus por amor. O relacionamento ele deve ser de extrema profundidade, onde o filho se sente seguro para expressar aquilo que ele sente, as suas fraquezas, os seus medos. Quantos aqui chegam diante de Deus e falam: eu estou com medo disso? Senhor, eu não estou suportando isso, eu não sei fazer isso. Porque isso é confessar diante de Deus. Sabendo que o Pai, Ele cuida de todas as nossas necessidades diárias. O servo e o filho podem realizar as mesmas tarefas, mas as intenções do coração são completamente opostas. Então, o que eu quero que você saia pensando hoje: você é servo ou você é filho? Ah, eu sou filha, mas as suas atitudes têm sido de filho? Que imita, que ama, que obedece? Pensa sobre isso. Leva isso no coração, confessa a Deus, fala com Deus a respeito disso. E eu tenho certeza que Ele já revelou, Ele não vai revelar, Ele já revelou quem você é e como você tem andado diante do Senhor. Amém? Senhor, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é um Pai misericordioso, amoroso, cheio de amor e graça, e trouxe essa palavra para o nosso coração e a nossa mente nessa manhã. Queremos ser filhos obedientes, tementes ao Senhor, guardando a Tua palavra e imitando ao Senhor em tudo. Que a nossa intimidade com o Senhor seja constante, profunda, verdadeira, baseada no amor, não no medo. Não no medo de ser castigado ou de ir para o inferno, mas no amor que o Senhor tem por nós, naquilo que o Senhor já nos deu, já preparou. Eu peço que o Teu Espírito, que é santo, continue a falar à nossa mente, ao nosso coração, para que o nosso proceder, a nossa prática, a nossa vida diária mostre que somos Teus filhos, Senhor. Esse é o desejo do meu coração para esse dia dos pais, porque eu tenho certeza que se nós andarmos dessa forma, nós vamos alegrar o Teu coração. E o Senhor vai continuar conosco, nos fazendo crescer e nos transformando para a glória do Teu nome. Eu agradeço por esse momento de reflexão, agradeço pela Tua palavra e por cada vida que vai receber essa Tua palavra e vai permitir que ela gere transformação na mente e nas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente, já para finalizar, vai convidar aqui os nossos pais presentes para estar aqui à frente. Entendi nada. Vamos lá. Eu vou ter que convocar? Eu não entendi. Meu Jesus. Vamos lá, ó. Vamos vir, irmão Sebastião, Zé Luiz, Valtinho, Alex. O Valtinho hoje está nos visitando, mas sempre faz parte. Vocês podem vir para cá, tá? Podem vir. Podem vir para cá. Vai em cima. É melhor para a câmera subir. Ô meninos, homens, subam. Homens. Tem que subir. Tem que subir. Tem que subir. O meu desejo é que nós tenhamos mais e mais paz aqui na nossa comunidade, né? E que seja para a glória do nome do Senhor. O meu desejo é que vocês sejam homens conduzidos pelo Senhor, guiados pelo Senhor, que tenham intimidade com o Pai, homens que busquem a presença de Deus em oração, que ouçam a voz de Deus, porque só a presença de Deus pode transformar. Viu, Edmilson? Amém. Só a presença de Deus pode transformar o coração de vocês
e tornar vocês homens que Deus deseja. Porque eu não desejo que o Maurício seja igual eu quero, eu desejo que ele seja igual a que Deus quer. Assim como eu desejo para cada um de vocês. Eu vou convidar os irmãos para se colocar de pé. Eu vou convidar uma filha que não está com o pai aqui, a Soninha, para vir orar. Agradecer pela vida deles, agradecer pelo que eles representam em cada lar. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por este dia. Ó Deus querido, Tu és o Senhor de tudo, de todos. Tua palavra diz, Senhor Deus, que toda a terra é Tua, Senhor Deus. Tudo é Teu. A Tua soberania, Senhor, pertence ao Senhor. E nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor criou todas as coisas. E o Senhor também criou a família, Senhor. E o Senhor estabeleceu, Senhor Deus, cada um com as suas funções e responsabilidades. E nós te louvamos, Senhor Deus, pelos pais que estão aqui presentes. Pais, Senhor, de filhos biológicos, pais de filhos não biológicos, mas pais que amam, pais que cuidam, pais que demonstram amor, cuidado, responsabilidade emocional. Ó Deus, nós queremos te agradecer, porque o amor é intencional, ó Deus, para com seus filhos, e nós te louvamos nesta manhã. Queremos te pedir, Senhor, porque a sua palavra diz que o ensino aos filhos, ele traz uma promessa de que lá na frente, ainda que ele se desvie, Senhor Deus, ainda que ele saia dos ensinos, ele não se desviará. Então nós queremos colocar essa palavra diante do Senhor. Que cada pai aqui, que de repente, Senhor, tenha no seu coração, ó Deus, algum sentimento de culpa, ó Deus, de frustração, de angústia, porque grande é a responsabilidade. Nós queremos te pedir que o Teu Santo Espírito, que vem para pacificar o nosso coração, o Senhor é o Deus especialista em restaurar caminhos, histórias. Nós queremos te pedir, pacifica, Espírito Santo, cada coração que assim se encontra, porque o Senhor o chamou, ó Deus, nós não somos perfeitos, mas o Senhor é aquele que preenche, Senhor, o imperfeito, porque Tu és. O Senhor Deus é o Deus que é justo, porque somos injustos, Senhor, e nós te louvamos, porque nós cremos que é o imperfeito com aquele que é perfeito e santo. E por isso nós confiamos no Senhor e no Teu imutável amor, ó Pai. E nós queremos colocar cada vida aqui no Teu altar. Que eles sintam alegria, ó Deus, por ser quem são. Que eles sintam, Senhor, realização, satisfação, alegria no Senhor. E que tudo que precisa ser transformado e mudado, o Senhor possa tocar por meio do Teu Espírito, para que eles ainda, Senhor Deus, possam dobrar os seus joelhos e buscar a direção correta, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos por cada um deles. Que a Tua bênção, Senhor, seja sobre cada um deles, que o Teu Espírito repouse uma porção dele mesmo sobre cada um, e que eles possam, Senhor, se esvaziar de si mesmos para ser cheios e transbordar e continuar, Senhor, nessa missão. Ó Pai querido, muito obrigada pelo Teu amor, porque o Teu amor, como eu estava dizendo ali para a irmã Andréia, a compreensão do Teu amor modifica o nosso caminho. A compreensão, como a Cláudia pregou hoje, Senhor, nós vamos mudar quando nós compreendermos quem o Senhor é nas nossas vidas. Só o Teu amor vai fazer nos reconhecer como filhos, porque não somos filhos, não nos conhecemos como os filhos, Senhor, muitas vezes, porque nós não entendemos ainda a profundidade do Teu amor para conosco. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, do Senhor Jesus. Amém. Parabéns. Peraí.
Tirem aí as fotos. Quero agradecer as irmãs que organizaram, prepararam as lembrancinhas. Quero concluir aqui a nossa programação, o nosso culto, agradecendo, desejando as bênçãos do Senhor para a nossa vida, para a nossa semana e para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém.